neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós, por Deus, sabedoria e justiça. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar. Oh, vem me abençoar, vem já, meu Deus. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, do mal que pratiquei, a confissão. Se tu, meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que amparo és em aflição. Oh, vem me consolar, minha alma confortar, pra nunca me afastar de ti, Senhor. Escuta, meu Jesus, esta oração que humilde peço a ti com gratidão.
Ouvintes, não há coisa melhor e mais segura do que a comparação da Bíblia com a própria Bíblia. Isto quer dizer, da palavra com a palavra. Isso traduz realmente uma segurança muito grande para o cristão, conforme a experiência do apóstolo São Paulo, que escreveu dizendo que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas, escrever as mesmas coisas para a igreja, porque isto era de segurança para a igreja, para os irmãos, para nós, portanto. Então, vejamos, comparar as Escrituras com as Escrituras. Por fim, nós vamos chegar a um denominador comum, comparar a nossa vida com as Escrituras, como as Escrituras se comparam entre si. Melhor dizendo até, combinam entre si. Agora, é certo, absolutamente correto, que para a mente carnal, a Bíblia se contradiz. Ora, se a Bíblia se contradiz para a mente carnal, para o homem carnal natural, é lógico que também aqueles que procuram a viver a Bíblia Sagrada serão interpretados da mesma forma, como verdadeiras contradições, até mesmo daquilo que se prega. Não deixando-nos levar pelo relapso, pela negligência, pela inércia e nem tampouco pelo abuso da graça. O profeta de Deus diz na mensagem Influência que há homens que crescem tanto diante do povo, pregadores, líderes, que até mesmo eles pensam que podem pecar e a coisa ficar por isso mesmo, porque o povo estará sempre ao seu redor. Não, fugindo dessa aberração, não esperamos definitivamente que nenhum filho de Deus, nenhum cristão, nenhum líder levantado por Deus, nenhum pastor, nenhum obreiro vindicado por Deus será compreendido pelo mundo. Caso contrário, Moisés teria sido compreendido pelos carnais até do seu próprio povo, e todos os demais, como Davi e tantos outros. E o próprio Senhor Jesus Cristo não foi compreendido, por isso não foi aceito pelos que eram seus. Agora, isso não ficou parado ali. Também veio para os apóstolos, que na verdade eram homens íntegros, dedicados exclusivamente à chamada, à vocação deles, porquanto eles tinham sido vindicados pelo próprio Senhor Jesus Cristo em pessoa, chamados pessoalmente, o que não faz diferença daqueles que são chamados através dos séculos e até hoje, desde que sejam chamados, ainda que sejam próprios Judas, mas contanto que tenham sido chamados. É o mais importante. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, que ninguém deve tomar essa honra para si, se fazer de chamado, se fazer pastor, como é o caso de muitos, a menos que Deus chame.
Agora, lutar contra um ministério, um obreiro, que por mais incoerente que seja, por mais contraditório que seja aquele ministério, é sem dúvida lutar contra o próprio Deus. Nós queremos fazer uma comparação entre o Jesus do Novo Testamento e o Jeová do Velho Testamento. Você não pode definitivamente fazer com que a Bíblia se contradiga. Esse Novo Testamento diz que Moisés carregou o vitupério de Cristo. Lá no Velho Testamento, Paulo diz que a rocha era Cristo. O maná era Cristo. A coluna de fogo era, sem dúvida alguma, o Logos de Deus, a palavra de Deus. Era o cumprimento de Deus cuidar do seu povo através daquilo que o povo não podia fazer. E exatamente isto, dirigir através do deserto, fazendo sombra durante o dia, iluminando durante a noite. E mesmo até, como foi no Êxodo, fazendo separação, escurecendo para uns e iluminando para Israel. Isto quer dizer, escurecendo para uns e esclarecendo, iluminando para outros. O que acontece até hoje. A mensagem que nós vos anunciamos, ela escurece, cega uns, enquanto que esclarece, abre os olhos de outros. São Pedro, falando da estatura do varão perfeito, ele disse que aquele em quem não habita não tem estas coisas, se referindo à fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, é cego. Pronto. Ele disse tudo, não enxergando ao longe, não podem ver. Uma comparação que esclarece perfeitamente está aqui. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com que o nomearão: Senhor, justiça nossa. Isso foi dito por Jeremias, capítulo 23, verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo. Repetindo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com que o nomearão: Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, verso 6. Comparando com o Novo Testamento, o quanto isso está relacionado com Jesus, que ele foi o tabernáculo, o lugar escolhido por Deus para fazer habitar o seu nome, Jesus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. O personagem de Jeremias, 23, verso 6, é outro, diferente desse que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30? Não. Somente para uma mente carnal, que estuda a Deus simplesmente através do intelecto. É um estudo mental e acham que podem interpretar Deus da forma que eles estudam. São Pedro disse que isto é para a própria destruição. Isto é,
para a própria destruição daqueles que praticam tal loucura. Senhor, justiça nossa, Deus, sabedoria, para nós saber qual é a justiça, a santificação e a redenção, casando perfeitamente, concordando perfeitamente o Velho com o Novo Testamento. Jesus Cristo é o mesmo ontem? Quando? Quem discorda de Hebreus capítulo 13, verso 8? Ninguém do chamado cristianismo, pregador algum, discorda disto, porque está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ora, as Escrituras, Hebreus 13, verso 8, quer dizer que esse ontem é o ontem ali, quando Paulo estava escrevendo, naquele dia? O ontem vem lá de trás. Vem lá do Velho Testamento. O ontem. O hoje é quando você conhece a Jesus, a palavra. O hoje caminhou desde que Jesus se manifestou em carne. Deus, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, e o fez conhecer, manifestando assim o seu nome. Isso é profundo. Aliás, é profundíssimo. Não é como se pensa. Não, é como é. Não é como acha. Não, é como é. Então veja, ontem, hoje e eternamente. Isso só pode falar de Deus. Por isso Isaías o viu na manjedoura, um filho nos nasceu, o viu como príncipe, o viu como pai da eternidade. Todos os profetas viram o dia do Senhor. Do Senhor, não o dia dos senhores. Há de se concordar, há de se admitir, há de se humilhar e aceitar de verdade aquilo que é a verdade. Dobrar as cervizes e crer que é injustiça, ver que é injustiça, é viver na injustiça espiritual. Dividir Deus em 3 partes. Isso para os judeus é paganismo. Eles esperam, aguardam o Messias, mas não como uma segunda pessoa, mas como o próprio Deus. O Messias para eles é o Emanuel, Deus encarnado. Um dia eles vão reconhecer a Jesus Cristo como esse Messias, como esse Deus, que afinal, sempre repetindo, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Pai da eternidade. Não se pode cometer uma injustiça com o povo desta natureza. Levar as pessoas a pensar em 3 deuses lá nas bodas do Cordeiro. 3 noivos, portanto. As bodas quer dizer casamento. Do noivo com a noiva, é claro. Então, no milênio, é uma injustiça muito grande esse povo viver pensando que vamos ter 3 reis. No milênio, quando ele é Rei dos Reis, primeiro ele tem que se tornar rei do indivíduo, do crente aqui, e operar a sua justiça, que é realmente trazendo-lhe o seu conhecimento, a sua ciência, a ciência que vem de Deus, não é diabólica.
não é a árvore da ciência do bem e do mal. É a ciência da vida. É a vida. É a árvore da vida. Não existe nele sim e não. Não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E isto é justo você conhecer. É justo o cristão reconhecer e viver, se beneficiar dessa deidade de Jesus Cristo. É felicidade apreciar a deidade de Jesus. É gozo, é céu para mim, é céu para você, foi céu para São Paulo, foi céu para os apóstolos. Isso deveria, por fim, a toda injustiça doutrinária, comparando que Jeová é justiça, Senhor, justiça nossa, e que Jesus, Cristo, foi feito para nós, por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso lhe traz cura, benefícios espirituais e também terrenos. Deus te abençoou, me abençoou, nos abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandece e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana leite e mel. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar
que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz, ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.